Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer mais um pouco de informação literária sobre mim com fatos literários sobre mim. Eu estava pensando em alguns quesitos e gostos particulares sobre leitura e achei interessante trazer alguns deles pra vocês. Então nesse vídeo eu vou trazer 10 itens, 10 fatos literários sobre mim. E meio que está por ordem de cronologia, digamos assim. Então, o primeiro fato é, eu não lembro qual o primeiro livro que eu li em si, mas eu desenvolvi o gosto real pela leitura depois de ler O Estudante 1, que na verdade é uma trilogia, né? Mas após ler O Estudante 1, eu me apaixonei pela leitura e foi aí que eu quis ir lendo. Como é uma trilogia, eu já me interessei pelos próximos volumes e eu tinha mais ou menos 10 ou 11 anos. Segundo fato é que essa trilogia mexeu tanto comigo, fez tanta diferença assim na minha vida, que até hoje eu considero ele como os melhores livros que eu já li. No caso, eu considero o melhor livro, porque é uma trilogia, eu considero como se fosse todos eles um só, né? E o interessante é que depois de muito tempo eu descobri que é uma trilogia nacional, eu não sabia na época que eu li, e que na verdade são livros muito finos. Mas como naquela época eu não tinha, né, costume de ler, eu achei assim, sabe, um livro grande, interessante e tudo. Mas hoje, eu, tipo, gente, é muito fininho. Aqui eu tenho o Estudante 3, né, que é o último volume, que foi o que eu comprei. E, gente, olha isso, tipo, sabe, parece aqueles livros infantis. Ele tem míseras 80 páginas. Pois é, gente, é muito fininho, mas na época pra mim era uma história muito grande, muito envolvente, muito complexa e tal. E assim, por incrível que pareça, eu nunca reli. Eu fico com medo de reler e não ser toda aquela empolgação, porque sério, sempre quando eu falo melhor livro, vem essa trilogia na minha cabeça, mas eu nunca reli, já tem mais de 10 anos que eu li essa história. Então eu fico com medo de reler e perceber que não é aquilo tudo que eu acho, mas é sim uma leitura que eu quero fazer novamente, pra ver a história com outros olhares, né? Principalmente agora que eu sei que na verdade é um livro muito fino. Terceiro fato, eu gostava muito de ler, mas eu não lia muitas coisas. Principalmente porque eu não tinha livros em casa e muito menos dinheiro pra comprar. Nessa época eu não comprava nada online, então, enfim, eu não sabia, não tinha livros em casa, eu nem sei se existia e-book nessa época, mas um gatilho pra eu ler constantemente e pegar um ritmo de leitura foi após eu ver um vídeo em algum lugar sobre uma menina de 13 anos que já tinha lido mais de 100 livros. Sério, eu me senti insultada. Não tinha lido nem um terço da quantidade que ela havia lido e eu falei assim, não, eu tenho que dar um jeito na minha vida, porque se eu gosto de ler, eu tenho que ler de verdade, eu tenho que ler livros constantemente. E foi aí então que eu comecei realmente a ler. Quarto fato, eu amo ler, mas eu leio no meu tempo. Primeiro, eu não consigo ler rápido, então eu sempre demoro pra ler o livro. Mesmo que ele seja pequeno, eu leio devagar e eu leio no meu tempo. Então assim, a menos que eu esteja lendo tipo uma série que eu goste muito e que eu não tenha mais nada pra fazer, digamos, que eu vou lendo um livro atrás do outro. Mas eu gosto de ler no meu tempo, então assim, eu não leio vários livros por meses, eu não leio um livro atrás do outro, eu vou lendo esporadicamente. Mas eu gosto sim de ler e eu estou sempre lendo. Mas também não é loucamente e freneticamente. Quinto fato, meio que eu já falei, né, que eu não consigo ler rápido. Então, gente, se eu falar que um livro dá pra ser lido em um dia, acreditem, ele realmente dá pra ser lido em um dia. Na verdade, ele dá pra ser lido em poucas horas, porque eu demoro muito pra ler, gente, eu sou muito lenta. E não é só com leitura, eu sou lenta pra tudo. Tudo que eu vou fazer, eu demoro a fazer. Comida, limpar a casa, tudo que eu faço, eu sempre faço assim mais devagar. Não que eu seja uma pessoa retardada, mas não sei, eu não consigo fazer nada correndo, nada rápido. E ler muito menos, porque eu gosto de prestar atenção. Se eu não entendi, eu volto, leio de novo. Mas assim, a minha leitura não é rápida. Sexto fato, apesar de ser livros, eu não considero os livros infantis que eu li, livros de história de crianças, aqueles fininhos e tudo, que vem muita gravura e tudo, eu não considero eles como livros lidos na minha lista. Primeiro, porque eu não lembro quantos livros eu li. Quando eu era criança eu ia pra biblioteca do Senac, então eu lia muitos livros lá. Então eu não lembro quantos livros, quais livros eu já li nesse estilo. Mas, mesmo se eu lembrasse e se eu soubesse, eu não contaria eles como livros lidos, porque eu acho eles muito pequenos
para ser considerado uma leitura em si, porque eles são extremamente rápidos, né? São coisinhas muito simples por ser de criança. Então eu não considero ele nas minhas leituras. Então, sétimo fato. Os estilos literários que eu mais leio, que eu mais gosto e mais me chamou a atenção são aventura / distopia. Dos dois, né? Eu gosto de aventura e também gosto de distopia, principalmente quando os dois estão juntos. E romance. São os estilos que eu mais leio. Oitavo fato, eu amo ler livros desconhecidos e principalmente de autores nacionais. Por isso que eu costumo comprar muitos livros na Americanas, porque a Americanas às vezes traz uns livros que ninguém mais conhece, é incrível. E quando você vai ver, são histórias muito boas e que não são tão conhecidas, então eu gosto de dar uma chance pra esses autores desconhecidos, ou que às vezes são conhecidos lá fora, aqui no Brasil nem tanto, ou eu nunca ouvi falar, e principalmente quando são nacionais. Por isso que muitos autores já entraram em contato comigo para eu fazer resenha essas questões, porque eu gosto muito de fazer resenha de autores nacionais e de livros desconhecidos, autores independentes, nesse estilo. Nono fato, eu nunca, gente, sério, eu nunca associo um personagem de livro com atores da vida real. Muita gente fala assim, nossa, eu acho que esse ator daria certinho com esse personagem, faria muito bem. Eu não faço isso, eu não associo. Porque de verdade, gente, toda vez que eu leio um livro, todos os livros que eu leio, eu não penso na fisionomia do personagem. E é estranho isso. Eu imagino todo o cenário eu imagino perfeitamente. Imagino tudo, todas as descrições que o livro faz, eu imagino. Mas eu não elaboro o rosto dos personagens. Exatamente. Sério, eu posso imaginar a pessoa alta, a pessoa loira, a pessoa ruiva. Eu posso imaginar tudo, menos isso. É como se todos os personagens na minha cabeça não tivessem rosto. Às vezes até eu acho que o ator seria melhor se ele fosse moreno ou se ele fosse loiro e tudo, mas eu não faço a fisionomia do rosto, então eu não consigo associar com um personagem. Eu até tentei esses dias fazer isso com um livro que eu gosto muito, tentar achar atores que eu achasse parecido com os personagens, mas foi muito difícil, porque os meus personagens não têm rostos na minha mente. Sério, gente, foi até esquisito quando eu parei pra pensar nisso. Esquisito, né? Mas, pois é. Décimo e último fato, eu acho que vocês até já sabem, é que eu sempre leio, na maioria das vezes eu leio com música, né? E 99% das vezes que eu ouço a música fica relacionada com aquele livro. E eu amo isso porque é o resto da vida. Ouvir aquela música, eu vou lembrar daquele livro e vou lembrar das emoções, às vezes até de um capítulo que eu estava lendo. Então eu acho isso muito bom porque eu relembro aquela história, eu vivo ela de novo a cada vez que eu ouço a música específica. Então eu acho isso muito bom porque me ajuda a manter viva a história do livro. Portanto, eu já fiz aqui ó, a playlist literária dos meus livros, vou deixar aqui nos cards, então entrem lá e vejam. Bom, gente, esses foram apenas 10 fatos literários sobre mim. Alguns talvez vocês até já sabiam, mas eu achei interessante fazer esses fatos desde o comecinho da minha leitura, pra vocês irem conhecendo um pouco mais a minha história com a leitura. Eu espero que vocês tenham gostado e logo logo sai a segunda edição com mais 10 fatos literários sobre mim. E é isso aí, não esqueça, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos, siga-me nas redes sociais, links estão todos aqui embaixo, curta bastante esse vídeo, compartilhe com outras pessoas aí também, porque isso nos ajuda muito a crescer. E é isso aí, um beijão e até o próximo!